Há muitas questões que são básicas. Uma delas, eu diria, é a educação, que para mim é uma questão fundamental que tem a ver com o futuro do nosso país. A saúde e a segurança têm a ver com a vida. A educação tem a ver com o futuro. Na educação, nós temos que investir pesado no ensino fundamental, inclusive colocando 2 professoras por sala de aula no primeiro ano, intensificando os problemas de leitura, a capacitação, a formação continuada e o incentivo aos professores. Eu vou criar 1 milhão de vagas no ensino técnico, além de multiplicar os ensinos de prazo mais curto na área profissional. Em São Paulo, o índice de homicídios caiu 70% nos últimos 10 anos. 70%, muito acima, mas muito acima da média nacional. Porque em São Paulo se desenvolveu uma política estadual efetiva, que vários governadores, aliás, inclusive do PT, da qual poderiam extrair lições, como é o caso da Bahia, por exemplo, que a segurança está cada vez mais grave. Eu quero criar o Ministério da Segurança para isso, para combater o contrabando de armas e de drogas que o Brasil não produz. Nós temos que ocupar nossas fronteiras. Nós vamos criar uma Guarda Nacional, em entendimento com a Polícia Federal, entendimento com as Forças Armadas, para tomar conta das fronteiras do Brasil. Nós vamos fazer pressão para os governos vizinhos, inclusive principalmente o da Bolívia, de onde vem a maior parte da coca, para ajudar, para frear a exportação ilegal de droga para o Brasil. Vamos ter um cadastro nacional de criminosos, porque hoje um criminoso da Bahia que está andando numa rua no Rio de Janeiro se pedir o documento, não acontece nada, porque não há esta integração no Brasil. Eu queria me referir aqui à situação das santas casas no Brasil. Santas casas, hospitais filantrópicos sérios, como tem em todo lugar. Basta dizer que 1/3 dos leitos oferecidos pelo SUS no Brasil são das santas casas e filantrópicos. Elas estão numa situação gravíssima. Basta dizer que a dívida dessas santas casas, que no final de 2002 era menos de 2 bilhões de reais, hoje é perto de 6 bilhões de reais. Elas estão à beira da falência. Teria bastado o governo federal não ter abandonado programas que nós criamos, inclusive na época que eu fui ministro. Um deles foi apelidado pela imprensa até de Proer das Santas Casas. Por quê? Porque pegou toda a dívida delas na época e reestruturou a dívida com financiamento do BNDES, que dava dinheiro para a Caixa emprestar, com juros próximos a zero, e com isso aliviou a situação das Santas Casas, na época, muito. O governo atual abandonou. E olha, eu propus isso para vários ministros no primeiro mandato do presidente Lula, propus ao próprio presidente Lula, mas isso não foi feito. Eu estava fora, mas estava preocupado com a situação da saúde. Segundo, nós tínhamos um programa especial para santas casas e instituições filantrópicas. Esse programa foi extinto no atual governo. Era um programa que dava incentivos, que remunerava pela produtividade e pela qualidade. Em relação à Petrobras, eu tenho até uma relação especial, porque eu, quando líder estudantil, lutei pelo fortalecimento da Petrobras. Lutei muito por esse fortalecimento. E a Petrobras, no governo anterior do Fernando Henrique, duplicou o seu patrimônio numa proporção semelhante à que aconteceu no atual governo. Agora, claro, com os preços do petróleo aumentando 3 vezes, a empresa foi crescendo. A empresa cresce quando vai crescendo de governo para governo. Como uma criança cresce quando vai dos 8 aos 10 anos, como vai dos 10 aos 12. O Dutra, que é o presidente do PT, disse assim: se eu voltar ao parlamento e tiver uma emenda propondo a situação anterior, voto contra. Monopólio, né? Anterior ao do Fernando Henrique. Aquele cenário catastrofista que acreditava que ia acontecer, não aconteceu. Quando foi quebrado o monopólio, ou seja, se permitiu que houvesse também setores privados que entrassem sob concessão, o Dutra está elogiando isso. Quando foi quebrado o monopólio, a Petrobras produzia 600 mil barris por dia e tinha 6 bilhões de barris em reservas. 10 anos depois, produz 1,8 milhões de barris. Tem elogios aqui, de outros eminentes petistas a esse respeito.
No caso, por exemplo, da telefonia, o PT atrapalhou a abertura do setor, mas não conseguiu. Sabe qual seria o Brasil do PT? O Brasil do orelhão. É o que a Dilma e seus amigos teriam feito caso tivessem o governo naquela época, porque ninguém teria celular. O fato é o seguinte, telefone valia uma fortuna e hoje todo mundo tem. Hoje deve ter 180, 200 milhões de aparelhos no Brasil, graças a essas medidas que foram adotadas. Eu vou fortalecer os Correios, como eu vou fortalecer a Petrobras, como eu vou fortalecer Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, como eu vou fortalecer o BNDES, que eu já fortaleci no passado através da criação do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Eu vou fortalecer essas empresas, vou reestatizá-las. Com relação ao petróleo, eu não vou fazer privatização nenhuma. Eu tenho cabeça própria, eu tenho as minhas ideias, e são as ideias que eu vou levar na prática, inclusive fortalecendo a Petrobras. Por exemplo, diminuindo as nomeações políticas em detrimento dos cargos de carreira. Diminuindo a terceirização, que aumentou 3 ou 4 vezes em relação ao período anterior. Criando uma diretoria de saúde da Petrobras, que não tem, e os sindicatos, os trabalhadores têm uma preocupação imensa com isso. Eu vou fortalecer a Petrobras. Na minha gestão no Ministério da Saúde, nós implantamos os medicamentos genéricos no Brasil. Foi uma luta bastante dura, mas ganhamos. Conseguimos fazer a implantação. Estima-se, o cálculo que se fez, que a população brasileira economizou 15 bilhões de reais com os genéricos, que no mercado, em geral, custam metade do preço. São idênticos aos originais e custam metade do preço. E os genéricos serviram de exemplo até para outros países. No entanto, o que vem acontecendo agora é que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, politizada, passou a demorar muito mais para aprovar genérico, 3, 4 vezes mais tempo. E isso traz prejuízo para os consumidores. Eu tive experiência assim na área da habitação. No tempo que eu fui ministro do Planejamento, eu reorganizei essa área porque vinha totalmente desarrumada do governo Collor e que no governo Itamar não deu tempo de consertar. O Collor, aliás, que é um eminente apoiador da ministra Dilma. Ela tem 2 ex-presidentes com ela, que ela não fala nunca. O Collor e o Sarney. Eu tenho 2, o Itamar e o Fernando Henrique. Pessoas dignas, pessoas que a população admira, mesmo que não concorde do ponto de vista político. Os dela são o Sarney e o Collor, e a população pode fazer seu julgamento. Mas eu, quando era ministro do Planejamento, criei o crédito para materiais de construção, para as pessoas fazerem todos esses puxadinhos em todo o Brasil com crédito, e a carta de crédito no Brasil, que teve uma importância relativa, eu diria, com significado. Eu vou, no governo, reforçar muito, eliminar os atrasos que aconteceram na saúde, na segurança e na educação, que são questões fundamentais para todos. Vou trabalhar para construir no Brasil, com a minha equipe, uma economia forte, uma economia que tenha crescimento sustentado, porque só o crescimento sustentado ao longo do tempo é que pode permitir garantir os empregos atuais e criar mais empregos adiante. E eu vou trabalhar muito nesse sentido. Quero dizer também que os programas sociais, ou as coisas que estão sendo feitas atualmente, eu não só vou manter, como fortalecer. Quero lembrar que o Bolsa Família começou no governo passado, do Fernando Henrique, inclusive eu fui um dos autores, quando criei a Bolsa Alimentação. O ministro Paulo Renato fez a Bolsa Educação. O governador Marconi Perillo fez um Bolsa Família em Goiás, sugeriu ao presidente Lula, que publicamente reconheceu que tinha e agradeceu essa ideia do governador Marconi Perillo, do meu partido, do PSDB. E eu vou fortalecer esses programas todos, vou fazer mais. Mínimo de R$600, reajuste do INSS para 10%, o dobro do que quer o atual governo. Vamos juntos, cabeça erguida, coração leve e entusiasmo para o dia da vitória. Muito obrigado.